Agora a gente vai entrar em cadeia junto com a nossa TV Jornal, que está fazendo a cobertura completa das posses que acontecem hoje por todo o Brasil, né? Vários deputados estão tomando posse, deputados federais, deputados estaduais, e a gente vai entrar em cadeia com eles agora. Pode rodar. E só um dia especial assim para ter aí o Ananias aqui com a gente, João Carvalho também, boa tarde. Olá, Erlan Bastos, muito boa tarde para você, muito boa tarde para a Suiane, muito boa tarde para a Amanda e a enorme audiência do programa da tarde acompanhando. Peço licença para você na audiência para trazer este fato do momento, um fato muito importante, que é a posse dos novos senadores da República. 27 senadores tomam posse neste momento no plenário do Senado Federal, incluindo o piauiense Wellington Dias, que se elegeu para mais um mandato, ontem saiu do cargo de ministro do Desenvolvimento Social e agora assume mais uma vez o mandato de senador da República. Esse é um momento festivo, é uma cerimônia que marca esse ingresso de 27 novos senadores, um terço da casa que está sendo renovado hoje. E, na sequência, nós vamos ter a eleição para presidente do Senado Federal, com Rodrigo Pacheco, atual presidente, buscando a reeleição, tendo como adversário Rogério Marinho, com o apoio da bancada bolsonarista no Senado Federal. E aqui comigo, para contar toda essa história para você, ele, João Carvalho. Boa tarde, Erlan, Suiane, Amanda. A disputa nunca foi tão acirrada no Senado como nesta eleição, né? Eu acompanho eleições aí já há quase 30 anos e essa eleição aí é uma das mais disputadas de todos os tempos. Inclusive com a entrada em jogo aí, no jogo do poder, como diria Amadeu Campos, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministros que têm uma ligação mais forte com o processo político, como o Barroso e Alexandre de Moraes, fizeram campanha hoje, de certa forma, quase que abertamente, para Rodrigo Pacheco, que é visto como um forte aliado aí do presidente Lula, e nesse caso é um anti-impeachment aí, né? Porque existe pedido de impeachment tanto para Barroso como para Alexandre de Moraes. Então os ministros supremos entraram na disputa eleitoral até como uma medida de prevenção contra os bolsonaristas ligados a Marinho, que querem a instalação de impeachment de pelo menos 2 ministros, Alexandre de Moraes e José Barroso. Muito bem, olha, lembrando que votam os 81 senadores da República, vence aquele que conseguir a maioria, 41 votos. As projeções apontam neste momento Rodrigo Pacheco, atual presidente, candidato à reeleição, como favorito para se manter no comando do Senado Federal, mas surgiu de fato nos últimos dias essa candidatura de Rogério Marinho, com o apoio da bancada bolsonarista, o empenho do próprio presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve contato com os senadores pedindo votos para Rogério Marinho, e há toda essa questão também que cerca a relação entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Os processos de impeachment de ministros passam pelo Senado Federal e há, neste momento, uma discussão sobre a manutenção da estabilidade entre os poderes, a manutenção da harmonia entre o Congresso Nacional e a Corte Máxima do Judiciário do país, juntos, inclusive, na defesa da democracia. É um debate que passa não só pela escolha do novo presidente do Senado, mas pela manutenção dessa estabilidade e pela defesa da democracia, que a gente viu nos últimos anos um sobressalto nesta relação entre os poderes, com efeitos colaterais adversos, muitos repetidos durante o dia a dia do brasileiro. João? O que você acompanha aí já, a sessão, Ananias, é só o princípio aí, essa eleição. Essa eleição deve ainda chamar a atenção também para a nova política do Senado. Do Senado e na Câmara, não só no Senado como na Câmara. Você tem uma relação que vai mudar muito. No último ano, com a advinda e a extinção, né, porque foi criado e extinto o orçamento secreto,
você teve um empoderamento muito grande do Senado e da Câmara com a questão do orçamento secreto, onde os parlamentares efetivamente executavam suas emendas. Ou seja, ao invés de pedir o executivo que hoje libera e que legalmente deve ser, tem o condão de fazer a execução orçamentária, a execução orçamentária era feita pelo Congresso, né? Sim. O Supremo decidiu que isso é inconstitucional, porque a própria Constituição já define o papel de cada um, o papel do Senado e da Câmara é legislar e não operar como executivo. E agora a gente vai ter essa retomada a esse modelo antigo de gestão. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal foi quem tomou a decisão de declarar inconstitucional, de derrubar na prática o chamado orçamento secreto, o que gerou muita especulação sobre a aplicação desses recursos, né, que não eram transparentes e, como você inclusive já trouxe, João, em outros momentos do debate político aqui nos nossos programas, será alvo agora de investigação, aplicação desses recursos. Ali o senador Otto Alencar é o decano aí do Senado Federal, do PSD, ele que vai ser inclusive líder do PSD no Senado, foi chamado para dar início aos trabalhos nesta cerimônia, que é a cerimônia de posse, que você está acompanhando ao vivo, direto de Brasília, aqui na sua rede Meio Norte, também na TV e Rádio Jornal, os dois veículos com transmissão simultânea para você conferir. O Erlan, eu quero ouvir o Erlan, porque o Erlan também tem conhecimento desse debate político, gosta de política. Tá na política. Tá na política. Tava demorando. Erlan, recém-filiado ao Solidariedade. Lá, viemos o destaque aqui do grandão, ele e o nosso deputado Evaldo Gomes, né? Exato, então é um play, é um jogador também, o Erlan Bastos. Está no jogo. Está no jogo. Eu queria ouvi-lo sobre esse momento, que é um momento, repito, de fortalecimento da democracia, é um momento de harmonia entre poderes e que inclusive está em jogo, porque tem eleição, principalmente aí no Senado. Estou contigo, Erlan. É verdade, a gente percebe que isso aí na verdade é um quarto turno, né? Porque entrou aí a disputa de bolsonaristas, né? Apoiando contra o Pacheco, teve um protesto hoje pela manhã, inclusive na hora da posse, um estava usando aí até um adesivo na costa dizendo fora ladrão e fora Pacheco. Posso estar muito enganado, talvez, eu não ache que a votação vai ser tão apertada, mas também não é a eleição mais folgada de um presidente do Congresso. Então, realmente é um negócio que a gente tem que ficar de olho, ainda mais depois que aconteceu os ataques aí contra a democracia no último dia 8, né? No último dia 8 de janeiro. Então, é de ficar atento. Quem acha que a direita, existe a direita e existe a direita bolsonarista. Quem acha que a direita bolsonarista está morta depois da eleição, está muito enganado. Está muito enganado, está muito vívido. Os ataques contra a democracia mancharam muito a imagem, isso é fato, né? Deixaram eles com um ar de extremistas, que na minha opinião são mesmo, mas ainda estão vivos para o jogo, ainda conseguem se articular, tem políticos importantes. O deputado mais votado do Brasil é um deputado bolsonarista, então está muito longe de achar que o Bolsonaro já morreu, passou dessa, não sei o quê, está muito longe de acabar ou de estar enfraquecido. Pelo contrário, acho que foi muito forte, e eu vou repetir o que o Bolsonaro falou assim que ele tomou posse em 2018, né, assim que ele assumiu em 2019, quando ele falou: se a gente errar, o PT volta. Se o PT errar, o Bolsonaro volta. Vai continuar do mesmo jogo aí. Pois é, você citou aí o deputado Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, que hoje, durante a sua posse, ele que é youtuber, teve uma votação estrondosa, foi o deputado federal mais votado do país, já carregava, já empunhava adesivos fora Lula, ou seja, o governo mal começou, você já vê como é o clima, ou seja, de fato o extremismo, o radicalismo, é você fazer oposição com radicalismo. Eu acho que é muito feio para eles isso, porque mostra que eles não estão preocupados com a situação do Brasil ou do brasileiro. É uma briga de poder, né? Claramente é uma briga de poder ali. Tem um vídeo, inclusive, que viralizou nos últimos dias, de um rapaz que está com vários pés de galinha dentro de um pote, ele falando: olha, seu Lula, o senhor já assumiu o governo não sei tantos dias, e até agora minha picanha não chegou, não sei o que e tal.
Hoje a gente dá risada disso, de uma situação como essa, mas tem gente que leva a sério, né? O povo mais humilde, às vezes, acaba levando isso a sério. O governo Lula completou, literalmente hoje, 1 mês agora, e aí já tem esses adesivos de fora Lula, de que o Lula não vai demorar muito tempo no poder e etc. Então, o que me deixa triste, né, na política, como o João acabou de falar, entrei novamente aqui na política, é que hoje se banaliza muito o discurso político e colocam todos os políticos dentro de uma cesta só. Até ontem aqui no programa eu falei que na política a gente é tudo que a gente faz, né? Política é saúde, política é asfalto, política é segurança, política é educação, política é tudo que a gente faz. Então se a gente continuar banalizando o discurso político desse jeito aí que está, né, de forma extremista, eu acho que a gente já estava caminhando num buraco muito perigoso. Se o Bolsonaro tivesse sido eleito, arrisco a dizer que a gente corria um sério risco de verdade, e eu falo isso sem medo de ser feliz, porque até pessoas, colegas meus que apoiavam o Bolsonaro, que votaram no Bolsonaro na primeira eleição, depois que saiu essa história da minuta, daquela minuta golpista, né, que estava na casa do ministro, muita gente largou a mão, falou, não, peraí, isso aí já é demais e tal. E existe uma ala bolsonarista que é consciente, porém, os extremistas ganham mais destaque e acaba sujando a ala toda. Ô, Erlan, vou convidar você para dar um pulo no Ciência Política, viu? Oh, meu Deus, que honra. Vou sim. Vou sim, pode deixar. Muito bacana. Você está vendo aí, Erlan Basto, como eu disse, é um jogador, é um player, conhece, gosta de política. Bastante. E mostrando aí uma leitura desse cenário atual, das manifestações já do dia de hoje, quando a gente viu que, de fato, o extremismo está vivo, João. Está vivo e a gente tem que cada vez mais participar da política, como o próprio Erlan colocou. Quando a gente não participa da política, a gente, na verdade, está abrindo mão do principal papel do cidadão, que é viver e exercer a sua vida em coletividade. Se você se isola, você, na verdade, está abrindo espaço para gente que não presta tomar e gerenciar a nossa política, né? Isso é verdade, João, isso é verdade. Muito bem, vamos então voltar ao plenário do Senado Federal, imagens ao vivo, direto de Brasília, a solenidade de posse dos novos senadores. São 27 senadores da República que estão neste momento sendo empossados. Fala agora o senador Davi Alcolumbre, reunião preparatória do Senado Federal para a posse dos senadores. Vamos ouvir um pouco? Vamos lá, ao vivo, direto de Brasília. Por Roraima, pelos roraimenses, pela paz social e pelo progresso do Brasil, assim eu prometo. Peço que se coloque em posição de respeito. Declaro investidos no mandato de senador da República as senadoras e os senadores eleitos em 2 de outubro de 2022, que acabaram de prestar o compromisso regimental. Em cumprimento ao artigo 7º do Regimento Interno, foram encaminhadas à mesa declarações do nome parlamentar e da filiação partidária, que serão publicadas no Diário do Senado Federal. Assim, para fins de cálculo da proporcionalidade partidária, comunico a representação dos partidos políticos no Senado Federal. Partido Social Democrático, PSD, 15 senadores. Partido Liberal, PL, 12 senadores. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, 10 senadores. Partido dos Trabalhadores, PT, 9 senadores. União Brasil, 9 senadores. Progressistas, 6 senadores. Podemos, 5 senadores. Partido Socialista Brasileiro, PSB, 4 senadores. Republicanos, 4 senadores. Partido Democrático Trabalhista, PDT, 3 senadores. Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, 3 senadores. Rede Sustentabilidade, 1 senador.
presidência convoca as senadoras e os senadores para a segunda reunião preparatória a realizar-se às 16 horas, neste plenário, destinada à eleição e posse do presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2023-2024. Está encerrada a reunião. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encerra a primeira parte dessa solenidade de hoje, que é a posse dos 27 novos senadores do Brasil, incluindo o piauiense Wellington Dias. Todos fizeram os juramentos, foram empossados. Ali no final, Rodrigo Pacheco apontou agora como fica a composição partidária, o número de senadores por partido, a partir desta posse tomada hoje. O PSD, partido do próprio Pacheco, tem a maior bancada com 15 senadores da República. E o Wellington Dias chega para engrossar o número de parlamentares. Por que isso é importante, João? A bancada de cada partido. A bancada, na verdade, ela vai definir tanto a ocupação na mesa diretora, ou seja, no comando do Senado. Você tem ali as presidências, a presidência, as vice-presidências e as secretarias. As secretarias, na verdade, as primeiras vice-presidências têm funções mais institucionais. As primeira, segunda, terceira, quarta vice. Já as secretarias são responsáveis pela administração da casa, que vai desde a emissão do passaporte, que é emitido junto com o Itamaraty, que é um passaporte diplomático, os parlamentares, todos os parlamentares a partir da posse, tanto os deputados federais, seus cônjuges, filhos, seus cônjuges e seus filhos têm direito a usar um passaporte diplomático, ou seja, não tem que enfrentar revista em aeroportos, não podem ser deportados, né? Tem uma série de vantagens, não passam por qualquer espécie de coerção. Não estão sujeitos, por exemplo, é muito comum sair para Miami, para Espanha e o passageiro voltar. E, João, os parlamentares não têm essa dificuldade. E define a participação nas comissões técnicas. E define a questão das participações técnicas, nas participações técnicas, principalmente em toda a casa aqui, a grande disputa é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É a famosa CCJ. Por quê? Porque toda a legalidade passa por ela. Né? Passa por lá. Vamos mais uma vez em contato com o Erlan? Nós estamos ao vivo também na Rede Meio Norte, programa da tarde, enorme audiência. Eu não tive a oportunidade ainda, Erlan, mas eu quero aqui de público parabenizar você e toda a equipe aí do programa da tarde por esse programa espetacular, delicioso, gostoso de assistir, com muita informação. Eu sou um telespectador e estou com muito prazer aqui participando com você hoje do programa da tarde. Agradeço você pelo espaço para a gente trazer esse momento importante do país, a posse dos novos senadores. Mais tarde aqui na TV e Rádio Jornal a gente vai mostrar também a eleição. E também tem eleição mais tarde na Câmara dos Deputados. Arthur Lira deve ser reconduzido ao cargo de presidente. Hoje o dia está cheio, mas é do jeito que a gente, jornalista, gosta. Com muita notícia, muita informação para passar. E obrigado a você e a toda a audiência do programa da tarde. Obrigado, viu, Ananias? Acompanho você no Ciência Política. Você também já sabe que sou seu fã de verdade. Você brilha aí no seu trabalho. Parabéns de verdade por toda a cobertura. Obrigado, João, também. Parabéns pela cobertura política. E estender isso aqui ao nosso estado, onde fica a sede da TV Meio Norte, que é o Piauí. Hoje teve também a posse lá na Assembleia Legislativa. Mandar um abraço especial para o Evaldo Gomes, que acabou sendo vice-presidente da Assembleia. Vice, né? Exatamente, muito bacana, parabéns. É um homem que sabe articular muito bem, tem um carisma muito grande perante o público, sabe realmente fazer política, e estou muito honrado em fazer parte do Solidariedade e também estar no grupo político aí dele. De verdade, obrigado, viu? Valeu, João, obrigado, Ananias. Obrigado, grande Erlan. Ciane, Amanda. Até a próxima. Vamos lá, vamos tocar então aqui, porque você... Muito bem, mais informações sobre isso você vai ter hoje no Ciência Política aqui na TV Meio Norte mais tarde, tá bom? A partir das 9h30, 8h30 da noite. Certo?